Bom, sou especialista de CRO na Driven. Não sei se vocês já conhecem CRO. Inclusive, quem aqui já ouviu falar sobre CRO? Já ouviram falar? Já ouviu falar? Já. Beleza. Quem aplica ou já aplicou técnicas de CRO no seu negócio? Quer aplicar? Quer aplicar? Quer aplicar. Beleza? Então, provavelmente, vocês ainda não realizaram nenhum teste AB nos últimos tempos, ou, sei lá, 2 testes AB no último mês, como está pontuado aqui. Certo? Bom, e alguma coisa bem aleatória, né? O que a gravidade da Terra tem a ver com CRO? Não sei se já passou pela cabeça de vocês isso. A gravidade da Terra ela foi descoberta porque alguém observou uma maçã caindo, anotou e experimentou, viu outros elementos caindo também e viu que aquilo era um padrão de comportamento. Isso é método. Eles usaram um método científico. CRO é método científico. A gente faz isso a favor dos negócios. A gente faz isso pro e-commerce. Então a gente observa, a gente levanta hipóteses e a gente experimenta, assim como é feito na ciência. E essa é toda a relação que CRO tem a ver com o método. Ou seja, isso se desenvolve em 4 etapas, ou caso a gente precise desdobrar o método, isso tem outras etapas também. Mas basicamente a gente observa algum comportamento, questiona, levanta por que aquele comportamento acontece, levanta hipóteses para otimizar aquele comportamento ou não, e testa. Testa, experimenta, mensura e valida isso. E isso é um ciclo, isso se retroalimenta. Isso volta lá para o começo toda vez. Bom, contextualizado a relação de CRO com a gravidade da Terra ou com o método científico, a gente precisa entender um pouquinho melhor o que é CRO. CRO é uma metodologia, é uma técnica, ou um conjunto de técnicas multidisciplinares. Ou seja, CRO bebe da fonte de dados, bebe da fonte de comportamento, de conversão, de experiência. CRO entende o usuário, entende comportamento e entende conversão. E o que precisa ser feito com esse usuário para que ele converta. Ou seja, identificar padrões de comportamento em grupos de usuários que realizaram uma ação que eu quero que ele realize. E identificar padrões de comportamentos em grupo de usuários que não fizeram essa ação. Entender por que eles não fizeram essa ação e o que eu posso fazer para que eles façam a ação. Então, basicamente a aplicação do método novamente. Bom, e entendendo onde está a CRO e o que é CRO, a gente precisa entender como o CRO pode ajudar o nosso negócio. Bom, primeiro ponto, CRO ajuda a reduzir o custo de aquisição. Se eu tenho uma taxa de conversão melhor, eu preciso de menos usuários para fazer aquelas transações ou aquela receita que eu tenho. Então, eu pago menos por aquele lead, por aquele cliente, na verdade. Então, eu reduzo o meu custo de aquisição. Eu otimizo custos com tecnologia. Uma vez que eu tenho um time de CRO observando o comportamento, levantando hipóteses de alterações no site ou no negócio, hipóteses que de fato são pertinentes, são relevantes, que vão mudar ponteiro, eu não estou gastando tempo do meu time de tecnologia fazendo outros testes ou outros experimentos ou outras implementações. Eu estou fazendo implementações que de fato fazem sentido. Então, eu otimizo meus custos de tecnologia. Além disso, eu aprendo sobre o comportamento de usuário. Além de analisar isso de forma prescritiva ou diagnóstica, eu entender esse comportamento do usuário com os dados que eu tenho, eu consigo fazer esses experimentos e entender o que funciona para alguns usuários e o que não funciona para outros. Eu aprendo como eles se comportam, como grupos de usuários se comportam. E isso pode drivar outros times do negócio. A gente pode passar isso para times de mídia, times de criação, times de negócio e redirecionar para onde o negócio está indo. Além disso, validar hipóteses. Todo mundo quer implementar alguma coisa e não sabe se aquela coisa deve ser implementada ou não. E aí fica aquela discussão. Eu acho que isso vai ser bom. Eu acho que isso vai ser ruim. Eu acho que isso daqui vai dar resultado. Eu acho que não vai dar resultado. Com um teste, com o experimento, a gente valida essa hipótese, vê se de fato ela vai dar resultado ou não. Nenhuma hipótese é ruim e nenhuma hipótese é boa. A hipótese pode funcionar para um grupo de usuários e pode não funcionar para outro grupo. Além disso, a gente otimiza a operação, é a mesma lógica da otimização do custo de tecnologia, uma vez que a gente está fazendo coisas que têm um embasamento técnico, têm um embasamento teórico, foi
estudado, foi diagnosticado que aquilo acontece, foi levantada uma hipótese, obedeceu um método, obedeceu um processo, a gente otimiza custo de operação também. E otimizar a experiência de usuário, que de fato é um dos pontos que a galera confunde um pouquinho entre CRO e UX. CRO é para otimizar a experiência de usuário, mas não só a experiência de usuário. Além disso, CRO otimiza a experiência de usuário a nível de conversão. Eu quero que aquela experiência seja melhor para ele converter mais. Às vezes, uma melhor experiência nem sempre quer dizer que ele vá converter mais. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente está pensando nessa dicotomia entre CRO e UX. Além disso, CRO também é para otimizar a taxa de conversão, que é o mais óbvio possível. Mas quando a gente fala de taxa de conversão, a gente olha para essa métrica o dia inteiro e esquece de pensar como ela é construída. O que é uma taxa de conversão? No contexto de e-commerce, a taxa de conversão do e-commerce são as transações pelas sessões. Então, eu pego um site com 1.000 transações, que tiveram 100.000 sessões, eu tenho uma taxa de conversão de 0,1, que se eu multiplicar por 100, isso obviamente vira uma taxa, que é 1%, que é a taxa de conversão. Então, as transações são minha conversão, as sessões é o que faz esse cálculo acontecer. Se eu tiver mais transações, eu tenho uma taxa de conversão maior. Isso acontece exponencialmente. Ou seja, se a transação for a minha conversão, realizando mais transações, eu otimizo minha taxa de conversão. Então, o CRO, nesse contexto, otimizaria transações. Tentaria realizar alterações para ter mais transações. Então, bom, tendo mais transações com menos sessões, otimizando aquele custo de aquisição, eu tenho um aproveitamento melhor do meu tráfego. É isso. CRO é isso. Mas não só isso. Quando a gente entende taxa de conversão, a gente precisa entender também o que é conversão. É muito fácil a gente falar que transações por sessões dá uma taxa que dá uma conversão. Beleza, mas conversão é qualquer coisa que muda alguma coisa de estado, de comportamento. Uma conversão, por exemplo, numa página de produto, não é comprar. Ninguém compra numa página de produto. As pessoas adicionam o carrinho numa página de produto. Isso é a conversão naquele momento. Então, a taxa de conversão ela é diferente. A taxa de conversão é quem entrou na página de produto por quem adicionou o carrinho. E aí eu tenho outra métrica. E eu preciso entender esse comportamento em todo o site. Então, a gente precisa entender que existem microconversões. As microconversões são essas pequenas interações que, somadas, dão a macroconversão. A macroconversão é, de fato, a transação. Nesse caso, no caso do e-commerce, nesse contexto. Então, é basicamente esse comportamento. A gente está na página inicial, na página de categoria, a conversão é clicar no produto. A gente quer que o usuário encontre produto. Existem questões de encontrabilidade, de descoberta de produto. Eu não posso falar que eu quero mais transações fazendo uma alteração numa página de categoria. Eu quero que o usuário encontre mais produto. Numa página de produto, eu quero que ele adicione mais ao carrinho. E segue essa lógica para a gente ter mais macroconversões, mais transações. Bom, se conversão é toda ação que a gente quer que alguém faça, pode existir conversão em qualquer lugar. Seja dentro do e-commerce ou fora do e-commerce. Como um CTR, por exemplo. CTR não deixa de ser uma taxa de conversão. Entendendo isso, a gente pode ver que a gente pode otimizar qualquer taxa de conversão. Então, se conversão é qualquer ação que a gente quer que o usuário execute, e taxa de conversão são todos os usuários, pelos usuários que executaram essa ação, a gente pode otimizar qualquer taxa de conversão, seja ela dentro ou fora do site, no e-commerce ou no negócio. Então, a gente pode, de fato, fazer isso também. Bom, a gente faz isso aplicando um método, como eu falei lá no começo. A gente observa comportamento, entende o que os usuários estão fazendo, o que eles podem fazer, levanta a hipótese e experimenta. E aplica método científico de novo. Bom, vamos ver como isso se aplica na prática e como a gente aplica isso na Driven. Bom, vai ser algo meio interativo. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão sempre que vocês acharem que um teste, um experimento ganhou ou perdeu, mas eu vou guiando vocês. Esse daqui é um parceiro nosso, um cliente, a Kipling, não sei se vocês conhecem, a mochila do macaquinho, acho que todo mundo deve conhecer ou já teve contato. Assim era a home deles. Existe um comportamento de busca interna no site. Os usuários eles querem encontrar produto.
quem encontra produto, quem busca produto, geralmente tem uma taxa de conversão mais alta do que quem não busca produto dentro do site. Parece óbvio, porque o usuário está interessado em alguma coisa. Ele disse para o site que ele quer aquele produto. Então, a gente precisa fazer com que mais usuários realizem busca, para a gente aproveitar essa taxa de conversão maior. Então, a nossa hipótese, nesse caso, foi a hipótese de abrir a barra de busca interna. Então, com a barra de busca mais fácil para o usuário usar, encontrar produto, a gente esperava ter uma taxa de conversão maior e mais realizações de busca. A gente fez esse experimento rodou por 15 dias, e eu queria entender aqui, levanta a mão quem acha que esse experimento foi um experimento vencedor, que essa hipótese aqui ganhou e ela foi implementada. Só você? Beleza, uma galera. E quem acha que foi a outra? Bom, quem restou? De fato, foi uma hipótese vencedora, ela trouxe 46% a mais de realização de busca. Foi bastante busca, a gente aproveitou melhor esse comportamento de busca e isso refletiu lá no fundo do funil. A gente entendeu o comportamento de quem busca e quem compra. E a gente teve 63% a mais de pessoas buscando e comprando nesse teste. Bom, um outro teste aqui é um teste que a gente olhou esse comportamento aqui, uma sacolinha, e a gente pensou, pô, se o usuário tiver mais facilidade de ir para uma etapa de fundo de funil, de ir para o checkout, a gente pode vender mais, a gente pode ter mais usuários iniciando, de fato, o checkout, colocando e-mail, dando as informações para a gente, avançando nesse processo. Esse cliente ele tinha essa sacolinha assim que o usuário clicava em adicionar a sacola. A nossa hipótese, então, ao invés de abrir uma sacolinha, a gente dá um feedback claro para ele, mostrar para ele, só clica aqui e vai, segue. Quem aqui acha que essa foi uma hipótese vencedora, que o minicart ganhou? O minicart foi implementado. Beleza? Quem acha que a sacolinha foi mantida? Boa. Bom, a sacolinha foi mantida. A gente teve 3% a menos de início de checkout com essa versão. Quando a gente foi tentar entender o porquê desse resultado, a gente viu que o comportamento de compra nesse site não era um comportamento linear. O usuário ele não adicionava o carrinho e comprava naquele momento. A gente desrespeitou a jornada dele com essa hipótese. Mas é uma hipótese, é um teste que parecia muito óbvio, parecia muito explícito, mas não é. A gente precisou testar e experimentar, e a gente entendeu que o usuário ele tem um processo, uma jornada um pouquinho mais longa, mais complexa, e a sacola fazia sentido para esse site. Então ela foi mantida. E isso é o poder da experimentação de CRO e como ele pode ajudar a gente, que foi o que eu pontuei inicialmente. Bom, uma outra questão aqui. Esse site é um site de moda, ele tem muitos SKUs, não vou lembrar agora de cabeça. E na home dele, não dizia para onde o usuário teria que ir. Ou seja, ajudar o usuário a encontrar produto. Ajudar o usuário que sabe o que quer a encontrar produto e ajudar o usuário que ainda não sabe o que quer a descobrir o que ele precisa. O site precisa dar isso também. Então, a nossa hipótese foi incluir embaixo do banner uns spots de categoria, levando o usuário para a página de categoria. Quem aqui acha que a hipótese com os spots ganharam? Bom, vocês... Alguém. Beleza. De fato, ganharam. A gente teve 17% a mais de usuários indo para a página de categoria só com esse spot. Então, de fato, é uma hipótese relevante que ela precisou ser experimentada. Novamente, eu volto na hipótese anterior. Nada é tão óbvio assim, nada é tão fácil assim. Bom, um outro aqui. No mesmo site, o site anterior, que era o site de moda, nas páginas de produto, a gente não tinha o cálculo de frete. A gente pensou, se a gente der o cálculo de frete para o usuário na página de produto, talvez isso otimize a experiência dele, ele saiba que é mais fácil calcular, entender o que ele precisa, tenha todas as informações ali na página e siga, adicione ao carrinho e vá para a próxima etapa. Então, a nossa hipótese foi adicionar o cálculo de frete na página de produto, que era algo que não tinha, que é muito comum nos e-commerces, é uma boa prática. Tem que ter cálculo de frete. Tem que ter cálculo de frete. Quem aqui acha que a hipótese ganhou, que o cálculo de frete na loja foi ok, foi legal, ganhou? Bom, a gente teve 8% a menos de início de checkout com o cálculo de frete.
às vezes o default não é tão óbvio, gente. Não é porque é uma boa prática, não é porque todo mundo faz que a gente precisa fazer. Nesse contexto, nessa loja, não funcionou. E parecia muito óbvio. Todo mundo queria implementar aquilo direto, queria subir, porque todos os e-commerces têm. Mas para aquela loja não funciona. Aquele frete não é competitivo. E existe uma questão relacionada ao frete, que se o usuário ele está na página de produto, ele está considerando comprar ainda, ele não tomou a decisão de comprar aquele produto, de adicionar o produto ao carrinho. Se ele calcular o frete, isso pode ser um impeditivo de compra para ele. Ele pode entender que aquilo está caro, ele somar aquele produto naquele momento de consideração dele ainda. Mas se esse cálculo de frete estiver no checkout, ele já considerou, ele já quer comprar o produto. Ele não vai mentalmente embutir aquele valor do frete no produto. Então, para essa loja, isso funcionou muito bem. Então, o que foi implementado foi a versão sem o cálculo de frete. Bom, é importante lembrar que isso se aplicou aos contextos dessas lojas. Não necessariamente vai se aplicar a vocês. Isso precisa ser pesquisado, isso precisa levantar hipótese, ser observado, levantar hipótese e experimentado o método, de novo, como eu falei anteriormente. Além disso, algumas dicas para vocês que estão pensando em rodar programas de CRO e experimentação. São dicas, tá? Não são boas práticas, até porque boas práticas só são práticas comuns. Elas só acontecem mais vezes, não quer dizer que elas são boas. CRO não é só sobre interface, não são só alterações no front ali para o usuário ver, pode ser alguma coisa relacionada a negócio, como, por exemplo, o cálculo de frete. O cálculo de frete envolveu outras áreas do negócio, envolveu o time de logística, envolveu o time de tecnologia, envolveu outras áreas. CRO não é uma pessoa, CRO é uma área, CRO precisa do apoio de desenvolvedores, de time de experiência de usuário, times de UI, times de negócios. CRO é um grupo de pessoas pensando em como otimizar conversões. Lembrando que conversões não são só compras. Conversões é tudo que eu quero que o usuário faça. Teste sempre que possível, mas nem sempre. Testar também tem seu custo. É o custo de desenvolver aquela interface, aquele elemento 2 vezes. Porque eu vou desenvolver uma vez para testar, se ele ganhar, beleza, eu implemento para todo mundo. Ou se ele não ganhar, eu basicamente tirei aquele custo da frente. Eu deixei de perder isso caso seja implementado direto. Fuja de hypos, eu não sei se vocês já ouviram isso, ou se vocês conhecem hypo. Hypo é uma sigla em inglês para High Paid Person Opinion, que é a opinião de pessoas bem pagas, que provavelmente tem mais poder que muitas outras opiniões, e ele mandou fazer alguma coisa e vai ser feito. Não, vai ser experimentada. A experimentação tem poder de mostrar que a hipótese de uma pessoa, só porque ela veio de cima, não quer dizer que ela seja a melhor hipótese. Que ela pode não ser implementada caso isso seja testado. Adapte modelos ao seu negócio. O que eu quero dizer é que o método, ele é um método. Ele sempre vai ser um método. Mas isso não se aplica necessariamente do mesmo jeito para todo mundo. Isso precisa ser adaptável. Não existe ganhos gigantes, não seja imediatista. A gente não vai rodar testes ou hipóteses que vão trazer, sei lá, 50% a mais de transações ou 80% a mais de receita. Isso não vai acontecer. A gente tem ganhos incrementais. É 3% a mais, é 2% a mais. Lembrando que taxa de conversão é um cálculo de quem fez o que eu queria por todos. Então, é uma taxa. Caso eu aumente isso em 0,5%, já é muita coisa, porque é uma taxa. Respeite a estatística, eu não entrei em estatística aqui, mas quando a gente fala de experimentação, a experimentação é um teste estatístico, é algo contra outra coisa. Então, a gente precisa, de fato, entender que existem comportamentos e existem linhas, e, obviamente, a estatística precisa ser respeitada para a gente ter testes válidos, hipóteses válidas, e para isso o dado precisa estar íntegro. Já falei isso, boas práticas são só as práticas mais comuns, então fuja um pouquinho de boas práticas, ou olhe para a boa prática, mas olhe como aquilo funciona no seu negócio, se aquilo de fato se aplica a você também. Garanta que os dados estejam íntegros, esse é um grande problema, não dá para analisar um dado errado.
Não dá para ser orientado a dados com dados errados. A gente precisa que os dados estejam completamente certos e íntegros para a gente confiar naquele dado, fazer a observação, levantar a hipótese e experimentar. Nada é verdade, nem nada é mentira. Então a gente não pode afirmar que aquela hipótese é a melhor, nem que ela é a pior. Isso precisa ser experimentado. Invista em time, em tecnologia também. De fato, isso é o que faz o jogo mudar. E seja orientado a dados e experimentos. Para tudo isso acontecer, a gente precisa de dados íntegros, precisa de pessoas, precisa de experimentos, precisa que as coisas aconteçam. Dá muito trabalho, de fato. Bom, a maioria não estava aqui quando começou, mas quando começou eu fiz um joguinho com vocês, perguntando quem já ouviu falar de CRO, quem aplica CRO e quem rodou mais de 2 testes AB no último mês. Isso, caso vocês não tenham percebido, também é um funil. Existe um comportamento aqui que vocês foram cada vez menos levantando a mão. E existe taxas de conversão. Eu tinha tantas pessoas na sala, tantas pessoas levantaram a mão aqui. Eu tinha tantas pessoas na sala, tantas levantaram aqui. E essa taxa de conversão ela foi decaindo. Então, a gente pode encontrar conversões, encontrar taxas de conversões e otimizar essas taxas de conversões. E com essa apresentação de hoje, espero ter otimizado essa taxa de conversão aqui e ter feito vocês olharem um pouquinho mais para a CRO. Alguém tem alguma dúvida? Não sei? Boa. Valeu, gente.